Era horário nobre num dos maiores canais de televisão, com milhões de pessoas a assistirem direto. A apresentadora, conhecida pelas suas duras entrevistas com figuras poderosas, escolheu desta vez um convidado muito especial, Elon Musk. Ela acreditava que tinha montado a armadilha perfeita. Durante semanas, a sua equipa elaborou cuidadosamente perguntas destinadas a envergonhá-lo, a destacar as suas controvérsias e a desafiar o seu estilo de liderança. Mas ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Quando as câmaras começaram a filmar, Musk sentou-se calmamente na sua cadeira. A apresentadora exibiu o seu habitual sorriso educado, o tipo de sorriso que os profissionais dos média dão quando estão prestes a matar. Ela estava confiante de que esta entrevista iria impulsionar a sua carreira. O que aconteceu depois, no entanto, não só mudaria o seu caminho, como também lembraria milhões de pessoas do que é a verdadeira inovação. Tudo começou com uma pergunta aparentemente inofensiva. Sr. Musk construiu uma empresa global que transformou as indústrias automóvel e aeroespacial e impactou milhares de milhões de vidas. Diria que teve apenas sorte. Ela fez a pergunta com um sorriso cuidadosamente ensaiado, do tipo que nos faz pensar o que está realmente por trás dele. Mas Musk já tinha visto este jogo antes. Inclinou-se ligeiramente para a frente, a sua expressão era um misto de confiança e diversão. Sabe, essa é uma pergunta interessante, disse, com a voz calma, mas firme. As pessoas adoram usar a palavra sorte, especialmente os críticos. Usam-na para minimizar o sucesso, como se o trabalho árduo, o risco e o sacrifício não tivessem importância. Mas deixem-me dizer-vos algo sobre a sorte. A sorte não constrói foguetões. A sorte não cria soluções energéticas sustentáveis. A sorte não molda o futuro da humanidade. Por momentos, o rosto do apresentador mudou. Esta não foi a reação defensiva que ela esperava. Ainda assim, ela manteve o sorriso, embora agora estivesse visivelmente mais magro. Então, está a dizer que o seu sucesso é fruto apenas do seu trabalho árduo, ela pressionou. Musk inclinou ligeiramente a cabeça. Estou a dizer que o sucesso chega para aqueles que o merecem. Sim, tive sorte. Mas a verdadeira sorte nunca para trabalhar com falhas, correr riscos e começar uma e outra vez. Tive noites sem dormir. Liderei empresas que pareciam impossíveis de gerir. Enfrentei desafios que fariam a maioria das pessoas desistir. Fez uma pausa e acrescentou, mas sabe o que realmente importa? O apresentador levantou uma sobrancelha. Ela pensou que aquele era o seu momento, a sua oportunidade de assumir o controle da conversa. Mas não fazia ideia de que estava a entrar diretamente numa discussão que revelaria mais sobre ela do que sobre Musk. Não está sozinho? Perguntou ela, fingindo curiosidade. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as pessoas que estão atrás de ti. Musk recostou-se na cadeira, completamente à vontade. Claro. Quando as pessoas mencionam aqueles que estão por trás de mim, geralmente pensam nos meus investidores, engenheiros e promotores. Mas deixem-me dizer-vos quem realmente merece o crédito, a minha equipa e a minha família. Por um breve momento, a expressão do apresentador mudou. Como um predador que sente fraqueza, ela pensou ter encontrado o seu alvo. A sua família, disse ela, num tom quase trocista. Muitos perguntam-se como se encaixam em tudo isto. Há quem diga que está tão consumido pelo seu trabalho que mal tem tempo para relações pessoais. Os olhos de Musk estreitaram-se ligeiramente. O ar no estúdio tornou-se pesado de tensão. A sua resposta foi calma, controlada, mas cortante. Há uma grande diferença entre mim e muitos outros, disse. Percebo porque é que alguns na comunicação social têm dificuldade em entender este conceito. Uma gargalhada nervosa percorreu a plateia. A apresentadora mexeu-se um pouco na cadeira. Ela claramente não esperava este tipo de resistência, mas recusou-se a recuar. Só quero dizer, pressionou ela, que raramente ouvimos falar da sua família. Ao contrário de outros multimilionários, não partilha abertamente a sua vida privada. Não acha que o público tem o direito de saber mais sobre a pessoa por detrás de Elon Musk? Musk sorriu, mas desta vez foi diferente. Havia algo de firme, quase protetor, nele. O público, disse, com a voz a carregar orgulho e aço, sabe exatamente o que precisa de saber. A minha família é importante para mim, mas não são peões para as manchetes. Não se contentam com talk shows. Não estão sob os holofotes porque não precisam de estar. Um murmúrio de concordância percorreu a assistência. Pela primeira vez, o sorriso cuidadosamente ensaiado do apresentador vacilou para algo menos certo. A estratégia dela não estava a resultar. Mas em vez de mudar de rumo, ela decidiu ir mais longe. Vamos falar dos seus sucessos, Sr. Musk, disse ela, com um tom mais severo. Porque algumas pessoas dizem que... Respirou fundo, parando apenas o tempo suficiente para criar tensão. Algumas pessoas perguntam-se.
Outra pausa calculada. A sua maior conquista não é simplesmente ser Elon Musk. Por momentos, a temperatura na sala pareceu descer. A expressão de Musk endureceu ligeiramente, mas os seus olhos mantiveram-se calmos, analíticos, nada impressionados. Até o operador de câmara trocou olhares com os colegas. O que aconteceu a seguir seria considerado um dos acontecimentos mais importantes. Momentos marcantes da história da televisão. Musk inclinou-se para a frente, o seu olhar agora afiado como uma lâmina. Vamos deixar uma coisa bem clara, disse. Já que quer falar de conquistas, vamos falar de factos. Uma pausa. A SpaceX revolucionou a indústria espacial. A Tesla acelerou a mudança para a mobilidade elétrica. A Starlink está a levar a internet para as zonas mais remotas do mundo. Mas não saberia disso, pois não. A sua voz manteve-se calma, mas havia algo de áspero nela, algo que podia ser sentido através do ecrã. Porque a grande comunicação social está demasiado ocupada a contar a sua própria versão da realidade. A plateia agitou-se. A apresentadora sentiu que estava a perder o controlo. Ela precisava de um novo ângulo. Sr. Musk, não acha que o seu sucesso lhe abriu certas portas? Perguntou ela, tentando recompor-se. Musk soltou uma gargalhada seca e sem humor. Sabe o que é interessante nesta pergunta? Disse. Revela exatamente o que está errado nesta forma de pensar. O sucesso não significa portas magicamente abertas para si. O sucesso significa saber exatamente o que fazer quando está na sala. Deixou as palavras penetrarem. E não atravesse portas simplesmente, acrescentou. Eu construo novos. A plateia explodiu em aplausos. O rosto do apresentador ficou ligeiramente vermelho. A sua narrativa estava a desmoronar-se, mas ela não estava pronta para desistir. O seu tom ficou tenso, quase desesperado. Mas tem de admitir, insistiu ela, a sua riqueza e influência moldam a forma como as pessoas o veem. A resposta de Musk foi imediata e incisiva. Quer dizer como é que pessoas como você me veem? Uma pausa. Deixe-me contar-lhe algo sobre influência e riqueza, continuou. Não criam caráter. Revelam-no. E através de cada desafio, cada ataque, cada crítica injusta, revelei exatamente porque estou aqui sentado hoje. O sorriso do apresentador desapareceu. Mas ela estava prestes a cometer o seu maior erro até então. Endireitou-se na cadeira, a sua voz ganhando nova ousadia. Já que estamos a falar da sua posição, disse ela, vamos discutir o seu estilo de vida, Sr. Musk. Os holofotes constantes, a pressão, a atenção mundial, não acha que isto é um desafio para alguém que nunca o procurou? Musk piscou lentamente. Quando falou, havia uma intensidade inconfundível na sua voz. Sabe o que é um verdadeiro desafio? Perguntou. Uma pausa. Ver os média distorcerem tudo para se adequar à sua própria história. Inclinou-se um pouco para trás. Não me adaptei a esta vida, disse. Criei-o, apesar dos ataques constantes de pessoas que dizem defender o progresso. A apresentadora inclinou-se, pensando ter visto uma oportunidade. Mas a pressão deve ser enorme, tentou ela, suavizando a voz. As viagens constantes, as expectativas do público. Alguns diriam que é quase como uma gaiola dourada. Musk levantou uma sobrancelha. Uma gaiola dourada, repetiu, o seu tom suave, mas áspero. Escolha interessante de palavras. Diga-me uma coisa. Ele fez uma pausa. Por que é que os média celebram pensadores fortes e independentes? Outra pausa. Desde que se enquadrem na narrativa. A plateia murmurou em concordância. Mas no momento em que alguém pensa de forma diferente, de repente fica preso. Enjaulado. A compostura do apresentador vacilou. Ela percebeu que a sua história estava a sair pela culatra. Mas ela fez uma última tentativa. Só estou a dizer, disse ela, tentando controlar-se, que talvez esta não seja a vida que imaginou, constantemente vigiada, sempre sob pressão, para sempre na sua própria sombra. Musk interrompeu-a com uma risada baixa. A sua voz era divertida, mas afiada. Acho que está a confundir sombras com holofotes, disse. Uma pausa. Não estou na sombra, acrescentou. Eu sou a luz. O apresentador gelou. Por uma fração de segundo, o público ficou em silêncio. Nos bastidores, a equipa de produção falava freneticamente para o seu auricular. Mas a apresentadora já tinha tomado a sua decisão. Ela ia passar a linha. O público sustinha a respiração. Musk permaneceu sentado, perfeitamente imóvel, com o rosto elegível, como se estivesse a calcular 1000 possibilidades em tempo real. Depois falou, cada palavra deliberadamente. Quer falar sobre valor. A sua voz estava calma, quase assustadoramente calma.
Inclinou-se um pouco para a frente. Deixe-me dizer algo sobre o valor, continuou. Porque isso parece ser a única coisa que se compreende neste negócio. Uma pausa. Por vezes, troca-se as coisas. Encontra-se um acordo melhor, um modelo mais recente, uma opção mais eficiente. Mas não estamos a falar de ações. Não de acordos comerciais. Não de tecnologia. Ele sustentou o olhar dela. Estamos a falar de visão. De algo maior do que eu. Maior do que tu. Maior do que isso. A sala estava em silêncio. Os olhos de Musk fixaram-se no apresentador. O verdadeiro valor, disse, com voz firme, é alguém que mantém as suas convicções, mesmo quando não é fácil. O verdadeiro valor, repetiu, é alguém que acredita no impossível quando os outros só veem dúvidas. O verdadeiro valor é alguém que assume riscos reais quando todos os outros têm medo de tentar. O seu olhar se aguçou. Lealdade. Integridade. Caráter, disse. Isto não parece fazer parte do currículo jornalístico hoje em dia. Sim. O rosto do apresentador ficou pálido. Abriu a boca, mas Musk não tinha terminado. Sabe o que é realmente fascinante? Perguntou, elevando um pouco a voz. Senta-se aqui e pergunta-me se alguma vez pensei em encontrar algo melhor, enquanto prova exatamente porque é que a sua narrativa está a desmoronar-se. Não compreende o verdadeiro valor. Não compreende a visão real. E você certamente, disse, a sua voz cortando o silêncio, não compreende o que significa o verdadeiro respeito. Aplausos esparsos ecoaram pela plateia, mas o pior ainda estava para vir para o apresentador. A sua tentativa de se recuperar só a arrastaria ainda mais para o abismo. Eu não quis dizer isso. Começou ela, com a voz a falhar. Oh, mas foi exatamente isso que fizeste, interrompeu Musk suavemente. A sua voz estava extremamente afiada, a sua postura agora mais descontraída, quase analítica. E esse é o problema dos média hoje. Uma pausa. Fazem estas perguntas, inserem estas mensagens subliminares e, quando alguém lhes chama a atenção, tentam voltar atrás. O apresentador ficou tenso. Ela sentia que a entrevista estava a desvanecer, mas não havia nada que pudesse fazer para a impedir. Musk assumiu o controlo. Construí algo com que a maioria das pessoas apenas sonha, continuou. Um movimento. Uma visão. Algo que não pode ser destruído por manchetes ou polêmicas baratas. O estúdio ficou em silêncio. Cada pessoa na sala estava atenta às suas palavras. E está aqui sentado, disse, com a voz contida, a sugerir que eu deveria considerar abandonar tudo isto. Uma pausa. Depois, assentiu levemente, como se estivesse a chegar a uma conclusão em tempo real. Deixe-me dizer-lhe o que isso realmente significa. Voltou o seu olhar diretamente para a câmara. Está a sugerir que eu troque lealdade por vaidade. Substância por aparência. Valores por promessas vãs. As palavras cortaram a sala como uma faca. Isto não é apenas um insulto para mim, disse, com a voz inabalável. Isto é um insulto a todos os que acreditam em algo maior do que eles próprios. Alguns membros da plateia concordaram com a cabeça. Alguns até tinham lágrimas nos olhos. Mas Musk não tinha terminado. Estava prestes a dar o golpe de nocaute que tornaria esta entrevista lendária. Inclinou-se um pouco para a frente. A sua voz não era alta, mas era inevitável. E deixe-me dizer-lhe mais uma coisa. Uma pausa. O facto de estar a fazer esta pergunta diz-me tudo o que preciso saber sobre a forma como os média tratam a visão. Gesticulou em direção às câmaras, ao público e a todo o estúdio. Acha que tudo é intercambiável. Ideias, missões, princípios, são apenas mercadorias a serem negociadas pela próxima grande manchete. O seu olhar se aguçou. Convida-se pessoas para programas como este, fingindo ter conversas significativas. Outra pausa. Mas o que se quer mesmo é drama. Controvérsia. Um momento viral. Então, Musk recostou-se na cadeira, levantou uma sobrancelha e disse: Bem, aqui está o seu momento. Silêncio. O apresentador olhou para ele, sem palavras. O realizador fez sinais frenéticos para cortar para o anúncio, mas ninguém se atreveu a mexer. Porque toda a gente sabia que isto era história na TV a ser feita. Musk recostou-se lentamente. O silêncio no estúdio era avassalador. O apresentador ficou paralisado. O seu sorriso antes confiante desaparecera completamente. Agora, ela parecia alguém que assistia à sua própria carreira a desmoronar-se em tempo real. Mas ela tentou, uma última vez, salvar-se a si própria. Sr. Musk, acho que interpretou mal a minha pergunta. Musk não a deixou terminar. Não.
Uma pausa. O seu olhar era firme e a sua voz enchia todo o estúdio de uma autoridade silenciosa. Percebi exatamente o que disse. Deixou as palavras assentarem. Então, apontou para as câmaras. E agora, deixem-me contar-vos o que as pessoas em casa estão a pensar. A sua voz era calma, mas cada sílaba tinha peso. Os espectadores. As pessoas reais. Os visionários. Os realizadores. Inclinou-se ligeiramente, com os olhos fixos no apresentador. Estão a pensar nos seus próprios sonhos. Os seus próprios projetos. Os anos que investiram na construção de algo significativo. O seu tom ficou sombrio. E estão enojados com a sua sugestão. A plateia murmurou. Alguns inclinaram-se para a frente nos seus assentos. Desgostoso, repetiu, com a ideia de que todo o seu trabalho árduo, todo o seu sacrifício, toda a sua perseverança, deveriam ser simplesmente trocados por algo mais novo, algo mais fácil, algo mais conveniente. Ele abanou a cabeça ligeiramente. Mas não é assim que funciona o verdadeiro sucesso. A sala explodiu em aplausos inquietos, mas Musk levantou a mão e, de repente, a sala voltou a ficar em silêncio. Ele não tinha terminado. Sabe o que impulsiona o progresso real? A sua voz suavizou, mas a intensidade manteve-se. Não são apenas ideias. Não são apenas inovação. Deixou o silêncio estender-se antes de responder. São os princípios a que nos agarramos à medida que avançamos. Ele recostou-se. Agora, tinha o controle total. Então não, disse, com voz deliberada. Nunca pensei em subir de cargo. Uma pausa significativa. Por que não atualiza uma visão como esta? A reação do público foi imediata. A energia na sala mudou. O P. A ressentida atrapalhou-se com os seus cartões de notas, lutando para encontrar uma forma de retomar o controle da entrevista. Mas já era tarde demais. A dinâmica de poder tinha mudado para sempre. Musk não estava apenas a ganhar. Ele já tinha vencido. E, no entanto, ele não tinha terminado. E deixe-me dizer-lhe mais uma coisa. Uma pausa, suficientemente longa para criar um momento final de tensão. A verdadeira história aqui. A sua voz já não estava defensiva. Foi instrutivo, como um professor a explicar uma verdade fundamental. Isto não é sobre mim ou sobre o meu trabalho. Apontou para os cartões de notas do apresentador. Vieste aqui com perguntas com guião. Armadilhas cuidadosamente elaboradas. Esperando descobrir alguma coisa. Outra pausa. Mas, em vez disso, vocês expuseram-se. O silêncio era ensurdecedor. O apresentador apenas olhou para ele. Mostrou a cada espectador exatamente o que está errado com os média modernos. Nos bastidores, o caos rebentou. Os produtores gritavam para o seu fone de ouvido. Sinais desesperados foram feitos para a sala de controlo. Mas ela não podia fazer nada. A entrevista escapou-lhe completamente do alcance. Musk olhou em redor do estúdio e depois novamente para ela. Pensavas que me ias envergonhar. Um leve sorriso. Em vez disso, envergonhou-se. As palavras caíram como um martelo. Acabou de provar, acrescentou, a sua voz cortando o silêncio, que não compreende a visão real. O compromisso real. Ou o jornalismo real. O público mexeu-se nos seus assentos. Alguns assentiram. Alguns até ficaram de pé. Ainda assim, Musk não tinha terminado. Sabe como seria o jornalismo a sério? Os olhos dele fixaram-se nos dela. Ele perguntar-me-ia sobre a missão da Tesla. Ele perguntaria sobre a SpaceX. Ele perguntaria sobre o futuro da humanidade em Marte. Ele perguntaria como é que a Starlink está a ligar as regiões mais remotas do mundo. Ele abanou a cabeça ligeiramente. Mas isso não lhe daria o seu momento viral, pois não. Ouviram-se aplausos esparsos. A apresentadora apertou os lábios. Ela sabia que estava tudo acabado. Mas Musk tinha uma última observação a fazer. Sabe o que realmente incomoda as pessoas nos média de hoje? Fez uma pausa, deixando a expectativa crescer uma última vez. Não é só o preconceito. Essa parte é óbvia. Um leve sorriso. É o facto de o jornalismo real ter sido sacrificado, por manchetes baratas e controvérsias vazias. O apresentador tentou uma última vez. Sr. Musk, estamos apenas a fazer perguntas aos nossos espectadores. Mas Musk interrompeu-a. Não. Uma pausa. Está a criar controvérsia onde não há nenhuma. A sala estava em silêncio. Queres pintar visionários como eu como intercambiáveis? Outra pausa.
Quer reduzir as missões e as inovações a tendências passageiras. Depois, levantando ligeiramente a sobrancelha, concluiu. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Fez uma pausa e olhou-a nos olhos. Os verdadeiros líderes defendem os seus princípios. Os verdadeiros visionários não são guiados por manchetes. E o verdadeiro progresso não é feito pela sensação, mas pela substância. A plateia rompeu em aplausos estrondosos. A moderadora tentou desesperadamente retomar o controle, mas a sua voz foi abafada pela força do momento. Musk não tinha terminado. Tinha um último ponto a dizer, uma declaração final que marcaria esta entrevista na história da televisão. O estúdio ficou em completo silêncio. Todos sabiam que estavam a testemunhar algo inesquecível. O moderador respirou fundo, procurando uma última tentativa para salvar a situação. Sr. Musk, disse ela, forçando um sorriso, só queríamos ter uma conversa honesta sobre honestidade. Musk soltou uma curta gargalhada, sem grande graça. Quer honestidade? Uma breve pausa. Então, o seu olhar aguçou-se. Então sejamos honestos. Deixou as palavras assentarem. Vieste aqui à espera de me envergonhar. Esperando fazer-me questionar a minha visão. Outra pausa. Então, a sua voz tornou-se extremamente cortante. Em vez disso, mostrou às pessoas exatamente porque é que a confiança nos médias está a desmoronar-se. Virou-se para a câmara, já não se dirigindo apenas ao moderador, mas falando diretamente aos milhões de pessoas que assistiam em casa. Com um gesto lento e deliberado, observou todo o estúdio. Todos aqui sabem exatamente o que estavas a tentar fazer. E todos os que estão a ver em casa também sabem. A sua voz tornou-se mais baixa, medida e precisa. As pessoas veem através destas táticas. Sabem como é a visão real. E sabem que a sua narrativa está a desmoronar-se. O moderador empalideceu visivelmente. Nos bastidores, o seu produtor pedia freneticamente um intervalo comercial, mas Musk levantou a mão. Não. A sua voz era calma, mas firme. Vamos terminar isto. Porque é mais uma coisa que precisa de ser dita. Os operadores de câmara inclinaram-se para a frente, sentindo que estavam a captar a história. Musk continuou. Sabe por que razão a sua pergunta, toda a sua premissa, é tão ofensiva? A sua voz transmitia autoridade e emoção genuína. Não é só porque me desrespeita. Uma pausa. É porque desrespeita cada pessoa que dedicou a sua vida a uma ideia. O seu tom ficou mais pesado. Todo o empreendedor que construiu algo de raiz. Toda a empresa que sobreviveu a crises. Toda a missão que é construída em algo mais profundo do que o clickbait e o SP. Hectáculo. Virou-se para a câmara mais uma vez. Sabe quem está a ver isto agora? As suas palavras ficaram suspensas no ar. Há pessoas por aí, milhões delas, que dedicaram décadas ao seu trabalho. Que foram chamadas de loucas. Que lutaram pela sua visão quando já ninguém acreditava nelas. A sua voz suavizou-se, mas a sua intensidade nunca diminuiu. E senta-se aqui e sugere que tudo isto, estes anos de sacrifício e perseverança, deveriam ser trocados por uma melhor oferta. A moderadora abriu a boca para responder, mas a confiança na sua voz tinha desaparecido. Musk não parou. Não se trata apenas de defender a minha visão. Uma pausa. Trata-se de defender todos os que acreditam em algo maior do que eles próprios. Todos os que se recusam a vender os seus princípios por um sucesso rápido. Todos os que sabem a diferença entre inovação e tendências passageiras. O público explodiu em aplausos. Alguns ficaram de pé. Outros enxugaram as lágrimas dos olhos. O produtor do moderador já tinha desistido de tentar salvar a entrevista há muito tempo. Ele sabia que este momento era imparável. Mas Musk ainda não tinha terminado. Porque as suas palavras finais se tornariam a parte mais citada desta entrevista, hoje lendária. Lentamente, levantou-se. O seu olhar, inabalável, encontrou a câmara uma última vez. Deixe-me deixá-lo com uma reflexão. Uma pausa. A todos os que estão a assistir hoje, aos que lideraram empresas em crises. Aos que acreditaram na inovação quando outros troçaram deles. Aos que lutam por uma missão maior. Uma respiração. Vocês são aqueles que conduzem o futuro. A sua voz carregava ao mesmo tempo determinação e convicção. Não a elite dos média com as suas manchetes superficiais. Não os investidores que procuram retornos rápidos em vez de um impacto duradouro. E certamente não aqueles que pensam que uma visão pode ser substituída. Depois, finalmente, virou-se para o moderador. Afundara-se um pouco na cadeira, esquecendo-se das suas anotações. Musk estudou-a por um momento. Espero, disse, com a voz calma, mas inabalável, que tenha aprendido alguma coisa hoje.
Uma pausa. Sobre jornalismo real. Sobre inovação real. E sobre respeito real. Então, deu o golpe final. Porque agora, o mundo não está apenas a ver-me defender a minha visão. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Estão a observá-lo, a expor tudo de errado na comunicação social de hoje. O público levantou-se numa ovação de pé. O produtor do apresentador conseguiu finalmente cortar para o anúncio, mas já era tarde demais. O mal estava feito. Em minutos, em horas, os clipes da entrevista tornar-se-iam virais. As redes sociais explodiriam. Alguns críticos detestariam isso. Mas até eles teriam de admitir. Esta foi uma aula magistral sobre como virar o jogo contra os média hostis. E com isto, Elon Musk saiu do palco. O moderador permaneceu sentado, olhando para o vazio. Percebendo que ela não tinha perdido apenas a entrevista. Ela tinha perdido a sua credibilidade. Mas ficou ali por um momento, deixando que o peso das suas palavras tomasse conta da sala. Depois, voltou-se novamente para a câmara, desta vez, não como um homem que se defende, mas como alguém que fala diretamente com as pessoas que mais importavam. A todos os que estão a assistir, obrigado. A sua voz carregava agora algo de novo, gratidão, sinceridade. Não apenas para sintonizar, mas para pensar. Para questionar. Para acreditar em algo maior do que vocês próprios. Ele exalou lentamente. Este mundo não é mudado por aqueles que jogam pelo seguro. É mudado por aqueles que ousam sonhar, construir, defender os seus princípios mesmo quando o mundo inteiro lhes diz que estão errados. Ele assentiu levemente, como se reconhecesse cada espectador individualmente. E se é uma dessas pessoas, se acredita em algo mais do que apenas as manchetes, mais do que apenas o ruído, então mantenha-se ligado. Porque conversas como esta, importam. A sua expressão era firme, mas convidativa. Portanto, se isso ressoou consigo, se sentiu pelo menos um momento de verdade nisso, faça algo a esse respeito. Uma pausa. Gosto deste vídeo. Deixa um comentário, diz-nos qual a parte que mais te impactou. Faz uma pergunta. Desafia uma ideia. Faz ouvir a tua voz. Outra pausa. Depois, um leve sorriso. E se acredita em conversas reais, em visões reais, em mudanças reais, então assine. Gesticulou em direção à tela. Porque isto não é apenas um vídeo. Isto é o movimento. O seu olhar aguçou-se uma última vez. E as pessoas que moldam o futuro não se limitam a assistir de fora. O silêncio que se seguiu era agora diferente. Não foi o choque de um momento perdido. Era a eletricidade de um momento que estava apenas a começar. E quando Musk saiu do palco, a mensagem manteve-se. Não se tratava apenas dele. Era sobre cada pessoa que assistia. E o que escolheriam fazer a seguir.